Olá a todas, todes e todos. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou professora titular de pediatria da Unicamp, militante do Despatologiza, e estou aqui para apresentar o nosso 33º episódio dos Diálogos Despatologizantes, que é o podcast do Despatologiza. E hoje eu vou conversar com um amigo e companheiro bastante antigo, de várias lutas, queridos, o Léo Pinho, o famoso Léo Pinho, que hoje se apresenta como Leonardo Pinho, oficialmente, para a gente conversar sobre essa nova norma regulamentadora 01. Né? Nós vamos conversar sobre os riscos de patologização da saúde mental no trabalho, trazidos pela nova norma regulamentadora 01. O Léo é vice-presidente da Abrasme e consultor da Comissão de Trabalho, Educação e Previdência Social do Conselho Nacional de Direitos Humanos, entre várias outras coisas. Né? Seria quase que um podcast para dizer tudo. Léo, obrigada por sua generosidade em estar aqui conosco e para estar tratando desse tema tão importante. Em meu nome, em nome do Despatologiza, agradeço a sua generosidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Na verdade, é um orgulho estar aqui por esse trabalho incansável que o Despatologiza faz, de trazer debates importantes, debates estratégicos, sempre apontando esses riscos da patologização, né, que a gente tem vivido de forma tão intensa, né, de maneira geral na sociedade. Então, é um orgulho estar nos diálogos despatologizantes aqui, e ainda mais com você, que é uma referência para mim, né, para como, enfim, né, toda a sua história, sua trajetória e o seu compromisso com a saúde pública brasileira. Obrigada, Léo. Uma honra e um prazer muito grande estar aqui com você. Eu vou começar te perguntando o que é a norma Regulamentadora. Norma regulamentadora 01. Você vê que eu realmente preciso saber o que é essa norma regulamentadora. Conte para nós o que é a norma regulamentadora 01 e essa nova, né? Por que ela traz tantos riscos para a população trabalhadora? Primeiro, Cida, acho que para você, mas também, né, para o público que acompanha esses diálogos despatologizantes, é importante a gente primeiro contextualizar, né? O movimento sindical brasileiro e a nível mundial vem há muitos e muitos anos apontando os desafios do debate, das perspectivas e do cuidado em saúde mental no ambiente do trabalho. Então, o movimento sindical vem, inclusive nos organismos internacionais, em especial a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT. O movimento sindical brasileiro tem cumprido esse papel de vanguarda internacional, mas o movimento sindical internacional tem colocado esse debate porque a nível mundial tem crescido muito aqui durante a nossa conversa. Vou trazer, inclusive, dados dos impactos disso, mas primeiro contextualizar isso, que o tema saúde mental ganhou e vem ganhando há muitos anos uma preocupação, um debate e um conjunto de propostas levadas pelo movimento sindical. E queria destacar aqui o papel central da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, no Brasil, que tem a maior central sindical da América Latina e tem um papel muito importante e reconhecido a nível internacional e vem pautando essa temática. E a partir desse processo, a CUT conseguiu pautar na Organização Internacional do Trabalho e vem pautando aqui no Brasil uma pressão para que tivesse, na verdade, um compromisso tanto da esfera institucional pública quanto também do setor privado com a agenda de saúde mental. E essa norma, né, é uma norma que foi instituída no Brasil no dia 27 de agosto de 2024,
numa portaria número 1419, assinada pelo ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que inclusive já foi presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, e tem um papel histórico no movimento sindical brasileiro. Ele assina essa norma, e essa norma chama Norma Regulamentadora 01, mas ela dispõe dentro dela, porque essa é o acréscimo, essa é a proposta, de uma coisa que chama gerenciamento dos riscos ocupacionais nas empresas, né? O tema da saúde mental no mundo do trabalho, nas empresas, obrigando que as mesmas tenham um plano de gerenciamento de riscos e um conjunto de medidas de prevenção ampliada no ambiente do trabalho. Então, esse é um tema muito importante, que vai ganhar relevância e ganha institucionalidade a partir desse processo de pressão do movimento sindical através da portaria 1419. No entanto, Cida, ela tem como essa meta que as empresas sejam obrigadas a apresentar plano de gerenciamento de riscos em saúde mental, medidas de prevenção ampliada. Então, um conjunto de medidas deve estar dentro do plano de gerenciamento de riscos que as empresas têm que apresentar, tem que ter hoje um plano voltado aos riscos psicossociais, ao tema da saúde mental. Tanto para ações de mitigação dos impactos de saúde mental no trabalho, mas também um trabalho preventivo em relação às normas, em relação ao ambiente do trabalho. No entanto, como eu falei, ela é de agosto de 2024, Cida. E aí, qual que era a métrica dela? Que em maio desse ano, né, o mês do trabalho, né, por causa do 1º de maio, e para quem é da luta antimanicomial, é o mês da luta antimanicomial, era para ser instituído uma obrigatoriedade já desse plano de gerenciamento de risco, agora em 2025. No entanto, por pressões de vários segmentos, em especial do segmento empresarial, essa norma ganhou um caráter educativo no primeiro ano e ela foi jogada para entrar em vigor de forma obrigatória dia 26 de maio de 2026. Então, nós estamos aqui fazendo, né, esse debate, posicionando o público sobre esse debate, sobre essa norma regulamentadora 01 e sobre a obrigatoriedade desse plano de gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente empresarial, mas neste ano é um ano educativo, de formação, de conscientização, para que, a partir do dia 26 de maio do ano que vem, ela se torne obrigatória para o setor empresarial no país. Então, de maneira geral, para posicionar aqui o debate e para contextualizar, essa é um pouco o que prima, o que debate a norma regulamentadora 01 e o plano de gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente do trabalho. E por que ela traz riscos de patologização? Então, veja bem. Sempre que a gente diz que vai prevenir, a gente patologiza. Então, meio por aí. Como eu falei, é uma conquista do movimento sindical. Todo mundo, e aí eu estou falando do mundo sindical, mas tanto aqui o Despatologiza, vocês tiveram vários programas, inclusive, com pessoas que vêm desse ambiente do mundo do trabalho sindical. Eu lembro aqui, por exemplo, entrevistas que vocês fizeram, por exemplo, com o Rogério Giannini, né, que tem essa trajetória nos sindicatos psicólogos. Nós temos hoje a presidenta do Conselho Nacional de Saúde, a Fernanda Magano, que também vem do movimento sindical, representa o mundo sindical. Então, vamos dizer, a nossa turma da saúde mental já apontava esse debate da saúde mental no mundo do trabalho. E isso ganhou relevância, conseguiu convencer as direções sindicais. Então, a NR01 ela é positiva, ela é um avanço, porque ela afirma que as empresas são obrigadas a criar esses planos e criar métricas, indicadores e ações de prevenção para prevenir os impactos da saúde mental no mundo do trabalho.
Agora, Sim. queria colocar algumas questões. Isto não é, assim, essa aprovação, Cida, apesar dessa pressão do movimento sindical, ela não é aleatória, ela não aconteceu também só por causa disso. O ano Sim. passado, o Brasil assistiu o crescimento em mais 70% na sua média histórica de afastamentos do mundo do trabalho. Só para vocês que nos ouvem, Cida, a cifra. 70%? Isso, Em um ano. cresceu. Em um ano. Não, nesse Ah, ciclo histórico, né, que tá. ele começou em 2014 a ser medido. Tá. Então, se você medir os últimos 10 anos, o ano passado teve um crescimento de 70% em relação à média desses Sim. 10 anos, Tá. em afastamentos no mundo do trabalho por causa de questões relacionadas à saúde mental. Só para ter um número, 500.000 de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras tiveram afastamento oficial, Sim. por causa de questões relacionadas à saúde mental. 500.000. E, Cida, É a muito, gente né? que É trabalha muito. com saúde mental, que é da luta antimanicomial, acompanha, a gente sabe que por causa do estigma, do preconceito, muitas pessoas não dizem que tem questões de saúde mental, tentam inventar outras justificativas até para eu Sim. estou com problemas de saúde mental. Esses foram afastamentos, Inclusive o risco de demissão, né? sim, de demissão, de Sim. preconceito no ambiente de trabalho, de chefe falar que você está inventando desculpa, Sim. É. enfim. Mas 500.000 são afastamentos oficiais. Então, isso demonstra, esse é um sinal mais do que amarelo, é vermelho, que se Sim. foram 500.000 afastados oficialmente, imagine qual é a cifra Sim. de pessoas que têm sofrimento mental no ambiente do trabalho. Sim. E mais do que isso, saiu o dado de informalidade no mundo do trabalho, porque afastamento, Cida, é do trabalhador e da trabalhadora que está formalmente Sim. com contrato de trabalho. Lógico. Imagina se nós temos 40% da força de trabalho brasileira informal. Nós tivemos no processo do projeto neoliberal no Brasil, mais recentemente, um processo ampliado de uberização. Então, se a gente levar em conta ainda esse número, as questões de saúde mental são de milhares no país de sofrimento por causa das Milhões, massas. né? De São milhões e milhões. milhões, sim, Milhões. de trabalhadores e trabalhadoras, se a gente considerar esses setores também que não são formais, que têm questões relacionadas à saúde mental. E aí, Cida, o grande debate que aparece com esse contexto é: qual é a resposta que a gente vai dar a isso? Sim. Inclusive, o que é esses planos de gerenciamento de risco psicossocial no ambiente do trabalho? Vamos dizer, as duas grandes respostas clássicas que a gente assiste quando a gente debate saúde mental, quando a gente debate política de drogas, né? Vamos resumir aqui, tem duas grandes respostas. Que é uma resposta que eu reproduzo o que historicamente foi construído como resposta para esses setores, que é a patologização, a individualização da responsabilidade por aquele sofrimento, e colocar esses riscos psicossociais no trabalho como se fossem problemas de responsabilidade do próprio trabalhador e da trabalhadora. E, Sim. obviamente, nós Sim. temos... Eles não são decorrentes do ambiente de trabalho e das Sim. condições concretas de trabalho, né? Não, é Nada a como se ver, nada a fosse... ver, cai do céu, né? Você Isso. teve É como azar, se o caiu. problema fosse Pegou da você. pessoa. Você É, teve azar, pegou você. você não sabe lidar, porque com a pressão inerente a cumprir metas de Sim. produtividade, é você que não é capaz de lidar com a pressão, é você que não sabe separar o trabalho dos Sim. problemas que você traz da sua casa.
enfim. Sim, você é responsável. Você é o responsável. E aí, se você é o responsável, o que eu tenho que fazer? Eu te faço uma consulta aqui, um tratamento e medicação para controlar esse transtorno que você tem. Sim. Porque se o problema é pessoal, né, a resposta óbvia dessa narrativa é você tratar como. Então, o que começa a aparecer com essa NR01? Podemos trocar medicação por droga psiquiátrica? Sim. É Porque não é, mais preciso porque não é um conceitualmente. tratamento, não é tratamento, né? É um uso de droga psiquiátrica para um problema que é de ordem coletiva, né? E política. E não é um tratamento. Não. É uma Inclusive, medicamentalização. Além de tudo, do estigma e tudo, ainda vem o uso de drogas psiquiátricas com todas as reações adversas. É uma medicamentalização que é o cala-boca, né? Silencia-se os conflitos. sim. É isso. E aí, esse plano de gerenciamento de riscos, o que começa a aparecer, Cida? E aí eu convido a quem está nos assistindo, a todos aqui, põe uma pesquisa depois nos sites de busca sobre a NR01 e põe consultorias para construir os planos de gerenciamento de risco. Então, algo que é importante, que foi trazido pelo movimento sindical, pelos movimentos da saúde mental, que discutem ambiente do trabalho, os debates acumulados historicamente no Brasil pelos setores de saúde do trabalhador, que colocavam os problemas entre os modelos de gestão do trabalho, os modelos de contrato de trabalho, o processo neoliberal que fragilizou os contratos de trabalho. Hoje, Cida, a nova geração não tem mais aquela perspectiva de arrumei um trabalho, posso casar, ter filhos, posso construir projeto de futuro. Hoje, além da alta informalidade, da uberização, os contratos de trabalho são ultra vulnerabilizados para o trabalhador e para a trabalhadora. E depois da reforma da Previdência, nem sonhar com a aposentadoria. Então, o ambiente de trabalho, por causa do projeto neoliberal, piorou. Então, esses 500 mil, esses 500 mil oficiais de afastamento no trabalho, ele é resultado objetivo do processo neoliberal e da reforma trabalhista, que foi vendida como grande solução. E aí o resultado está aí. Só que aí que acontece? A reação dos setores empresariais, conservadores, antissindicais no Brasil põe essa velha explicação de problemas individuais que não sabe lidar e o processo de drogas psiquiátricas para controlar e silenciar essas pessoas em relação à situação do trabalho. E aí eu estava falando de pôr nas buscas, porque a NR01, que surge como algo progressivo para fazer esse debate estratégico sobre as condições de trabalho, contrato de trabalho, ela se transforma no seu contrário. Porque uma indústria de consultorias privadas, nessas metodologias de coach, abriram centenas e centenas. Uma vez eu parei e pus na busca, Cida, eu contei só na busca, e eu nem fui até o final, eu fui contando, eu contei 5 páginas de busca, um pouquinho mais que isso. Eu tinha mais de 100 empresas de consultoria vendendo métodos inovadores. O mesmo projeto, né? Sim. Mudando algumas vírgulas, alguns números para adequar, mas é o mesmo projeto de patologização. E sabe aquele método de animação de torcida, sabe assim? Vou trazer, promover saúde mental com os colaboradores da sua empresa, inclusive a linguagem, né? Colaborador e tal, desconsiderando e desconstruindo o conceito de trabalhador e trabalhadora. Não fala uma linha
de estratégias de aumento da contratualidade social do trabalhador, não fala uma linha de movimento sindical, de organização coletiva do trabalho, e se transforma no seu contrário, vamos dizer, da motivação inicial. E aí vem um grande projeto de coacherização, não sei nem se existe essa expressão. Se não existe a expressão, existe a ação. De resposta às questões de saúde mental no trabalho, como uma resposta de um cuidado individualizante, que tem como pano de fundo a prescrição de drogas psiquiátricas. Então, essa hoje se constitui o grande risco desse processo de implementação, que a gente tem até maio, né, 26 de maio, quando vai se tornar obrigatório, e por isso que esse debate aqui nos Diálogos Despatologizantes é muito importante, porque nós precisamos levar esse debate, porque são milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras com questões de saúde mental no trabalho, e nós precisamos voltar a colocar debates centrais. Não é possível promover saúde mental no trabalho com contratos de trabalho que não dão o mínimo de garantia para o trabalhador e para a trabalhadora. Como que eu promovo saúde mental com 40% de pessoas informais sem perspectiva nenhuma de futuro? Como que eu faço para promover saúde mental no trabalho com metas exorbitantes que servem como uma forma de pressão permanente sobre o trabalhador? Como que eu promovo saúde mental, Cida, com jornadas de trabalho 6x1? Sim. É impossível. Às vezes 7x0. E às vezes 7x... Assim, Cida, como que eu promovo saúde mental nesse contexto social aonde o mundo do trabalho, com a reforma trabalhista, você pode fazer hoje terceirização de atividade fim nas empresas. Eu posso terceirizar e quarteirizar contratos de trabalho. Como que eu consigo promover saúde mental nessas condições do mundo do trabalho, nesse processo de desregulamentação? E, Cida, às vezes a gente... Vai ter que botar Rivotril na caixa d'água. Sim. Porque como que você... Nem precisa ter um psiquiatra ali avaliando e prescrevendo. Põe na caixa d'água. É fácil. E, às vezes, a gente está falando aqui porque a NR01 tem um impacto sobre o mundo privado, Cida. Mas eu queria fazer um alerta, inclusive, porque os trabalhadores e trabalhadoras do SUS não têm... Hoje, Cida, você encontrar e falar assim, você é concursado ou concursada? Não mais. Aí você já tem até uma piada que é o seguinte: quando alguém fala que é concursado e concursado, você já sabe que está acima dos 50. Sim, Porque está vendo isso. E aí, o SUS e o SUS também está sendo administrado. A gente tem um nome que eu acho até um pouco perverso, o nome, que é organizações sociais, né, que gerenciam. Mas são empresas privadas, né? Eu acho que a gente tem que... as não organizações antissociais, né? Isso. Mas eu acho que nós temos que tratar. São empresas privadas que estão gerenciando o Sistema Único de Saúde. Porque o direito que elas utilizam para contratar o trabalhador é o direito privado, não é o direito público. Então, por mais que elas se chamem organizações sociais, na prática elas são empresas privadas. Sim. E você sabe o que elas impõem ao trabalhador e trabalhadora do SUS? O CAPS, por exemplo, em vez de privilegiar projeto terapêutico singular, vínculo, cuidado e produção de rede em território, sabe como que eu meço a eficiência do CAPS hoje, nesses contratos com essas empresas privadas que se chamam OS? Por metas. Perfeito. E aí, essa lógica... Uma lógica de mercadoria. Sim. E o que ela produz na prática nos nossos serviços de saúde mental? Quando você
substitui vínculo, PTS, produção de rede no território, por impostas por essas empresas privadas para dar uma eficiência ao serviço. Os nossos CAPs, que eram dispositivos de produção de vida, de produção de reabilitação, de inclusão social, de cidadania, de produção de rede, de produção de vínculo, os nossos CAPs começam a ser pressionados por essa dinâmica de gestão do trabalho em virar ambulatórios de saúde mental. Existe uma... Sim. Essa lógica leva a uma ambulatorização do cuidado. Então, quando a gente debate a NR01 e os seus riscos de se transformar nessa visão gerencialista, individualizante do trabalho, ela também, por isso que eu falo que é um projeto de gestão do trabalho e do mundo do trabalho, porque isso também se evidencia hoje na gestão do sistema público de saúde, que é essa pressão. E o que soluciona com esse modelo, Cida? É impossível, nesse modelo individualizante, nesse modelo onde o trabalho é desregulamentado, você não tem mais direitos, há imposições de metas de um produtivismo que mantém o trabalhador sob pressão contínua. Qual é a única resposta a isso? Assim, neste terreno não brota saúde mental. Sim. Não brota saúde, aliás, não brota vida, né? Não tem vida nesse terreno. Né? E nesse terreno, qual que é a resposta eficiente para esse modelo? É a drogadição psiquiátrica. Sim. É o controle dos corpos, das mentes. Então, eu quero trazer aqui nesses diálogos dos despatologizantes a discussão sobre o modelo de trabalho que nós estamos produzindo na sociedade brasileira. Isso acontece também a nível mundial. Depois vou trazer aqui também alguns dados a nível mundial sobre essa problemática, mas tem a ver com isso. Então, ou a gente... e aí eu queria trazer aqui que a gente produziu na Comissão de Trabalho do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Cida, a recomendação 02, de 7 de abril de 2025, que a gente tem um conjunto de recomendações à Presidência da República, ao Ministério dos Direitos Humanos e ao Ministério do Trabalho, na qual a gente chama atenção para que esse plano de ação de gerenciamento dos riscos psicossociais sejam construídos indicadores objetivos relacionados a condições do trabalho, ao contrato de trabalho, às perspectivas de progressão de carreira, de progressão salarial. Tem que ter uma contraofensiva, né? A gente precisa nos reapropriarmos da conquista da classe trabalhadora. E isso promove saúde mental. E isso promove saúde mental. Um melhor contrato de trabalho, melhor condições de trabalho, perspectivas de progressão de carreira, de progressão salarial, de incentivo ao estudo. Você ter o conjunto de uma situação, uma ambiência no trabalho acolhedora, isso promove saúde mental. Então, a nossa grande disputa com essa recomendação 02 de 2025 do Conselho Nacional de Direitos Humanos é pressionar o Ministério do Trabalho, o Ministério dos Direitos Humanos, que é responsável no Brasil pela relação de empresas e direitos humanos, a gente cobrar para que no dia 26 de maio, quando ela se tornar obrigatória, Cida, os indicadores de promoção de saúde mental dialoguem com as condições de trabalho, com contrato de trabalho, com progressão de carreira, com relação e liberdade sindical. Porque, senão, quais vão ser os indicadores de riscos psicossociais? Uma palestra coach? Então, esse é o grande, vamos dizer assim, a grande disputa hoje em torno do debate de saúde mental no mundo do trabalho e o que vai dar a resposta a esse mais de 500 mil de afastamentos no trabalho que nós estamos passando atualmente pelo Brasil,
um Brasil pós-reforma trabalhista executada na época do presidente Michel Temer. Então, o que vai ser a resposta hoje, inclusive do campo da saúde mental, da luta antimanicomial, da saúde do trabalhador, dos direitos humanos no Brasil, do movimento sindical? Indicadores individualizantes, patologizantes, ou indicadores que recuperam a ambiência do trabalho, contrato de trabalho, liberdade sindical, progressão de carreira, indicadores objetivos e coletivos de melhorar as condições do trabalhador e da trabalhadora. E como é que está esse embate, Léo? Porque é um embate. Nós estamos... Como estamos nos fortalecendo, movimento, como é que está? E o que podemos fazer? Cida, eu vou ser muito sincero com vocês, com o seu público. Lembra a Carta de Bauru, que inaugura todo esse campo da luta antimanicomial? Na Carta de Bauru, dizia que a luta por um novo modelo de saúde mental, ele se coordenava e se combinava com a luta geral dos trabalhadores. Está escrito na Carta de Bauru. Sim, sim. Mas eu sinto, e aí eu estou falando para dentro mesmo, para os movimentos de saúde mental, mesmo no SUS em geral, da saúde coletiva, eu tenho visto que a centralidade do mundo do trabalho, da noção de trabalhador, de trabalhador e de trabalhadora, perdeu sua centralidade. Quase ninguém está debatendo a NR01, quase ninguém está debatendo que mais de 500 mil de trabalhadores e trabalhadoras, só os formais, né, foram afastados por questões de saúde mental. Isto não é tema central de congressos, de fóruns, de eventos do nosso campo. Então, eu sinto que aquela mensagem da Carta de Bauru, que a nossa luta pela reforma psiquiátrica, pela reforma sanitária, era parte da luta geral da melhoria das condições de trabalho, da democracia, tem perdido centralidade, não tem sido o tema central. Sendo assim, se nem o nosso campo tem chamado, o campo da indústria farmacêutica, o campo dessas consultorias privadas que se baseiam na diagnosticação dos problemas de saúde mental das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora, ao contrário, colocaram isso como tema central, pressionaram o Ministério do Trabalho, inclusive, para levar para o ano que vem, e lançaram uma verdadeira indústria de consultorias privadas para as empresas cumprirem. Então, diferentemente do nosso campo, o campo da indústria farmacêutica, da droga psiquiátrica... Foi rápido. Eles estão muito rápidos. Sempre eles vão muito rápidos, né? Isso. E eu sinto que aquela mensagem forte da Carta de Bauru, Cida, eu sinto que às vezes é um pouco declaração para dias de festa, sabe? Aqueles dias que a gente se reúne e aí todo mundo fala, viva Bauru, viva sabe? E assim, sendo bem honesto, porque esse debate é muito qualificado aqui, os debates que vocês fazem no Despatologizante, tem um público também que são pessoas que atuam nessas áreas, então é um pouco quase que um chamado também, um pouco que essa mensagem, eu sinto, Cida, que essa é a principal mensagem da Carta de Bauru, que não existe reforma sanitária, reforma psiquiátrica, sem democracia, sem melhores condições do trabalhador e da trabalhadora. Sabe? É essa mesma ideia, né? O eixo, a essência da Carta de Bauru é essa. Né? E eu sinto que a discussão do trabalho, do trabalhador, do mundo do trabalho, não é mais central, inclusive nos nossos eventos, né? Então, o outro lado está, com uma verdadeira indústria de CNPJs, de consultoria,
se espalhando, oferecendo metodologias e tal para as empresas. Então, qual é o risco? Que os laboratórios farmacêuticos já estão lançando uma nova droga com um novo nome específico para o trabalho. Sim, para melhorar a produtividade no trabalho. Tem vídeos de... Já deve estar sendo embalado. Sim. E essa resposta é preocupante porque a NR01 pode se transformar num... E aí, qual é o risco, Cida? O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho vem avançando com punições para empresas e responsabilização de empresas por trabalhadores e trabalhadoras que tiveram questões de saúde mental vinculadas ao mundo do trabalho, ao ambiente do trabalho. Então, tem multas. Qual é a estratégia desse setor, da indústria farmacêutica, das drogas psiquiátricas, da coacherização, da resposta aos problemas de saúde mental? É também criar um selo de qualidade, porque é isso. Se aquela consultoria fez o plano de gerenciamento de risco psicossocial, deu palestra, deu formação, criou o aplicativo de ajuda, de apoio ao trabalhador e à trabalhadora, isto vai ser dentro do processo na Justiça do Trabalho para a empresa se safar da responsabilidade sobre questões de saúde mental no trabalho. Isso é muito grave, Cida, e esse é o grande alerta que eu quero trazer. Tem a questão da patologização. Eu fiz toda a minha parte. Isso. Eu fiz. Inclusive, e a gente teve também a reforma da Justiça do Trabalho, em que agora é você entrar com uma ação trabalhista é inviável. Não, e você pode você tem que pagar as custas trabalhistas, inclusive, do processo. Sim, pois é. E aí agora eles vêm, e pode ser que a NR01 se transforme num selo de qualidade, empresa amiga da saúde mental, sabe aquelas coisas? Sim. Vai ter o ISO. Vai ter. Então, esse é o outro risco. O risco, primeiro, é a patologização da pessoa, mas tem um risco também coletivo, que é esvaziar ainda mais os processos da justiça trabalhista e da responsabilização das empresas sobre questões de saúde mental no mundo do trabalho. Então, tá vendo esses 500 mil que poderiam se transformar em processos, em indenizações, responsabilização das empresas? Olha, eu contratei essa consultoria, fiz tudo, inclusive até remédio, né? Até droga psiquiátrica eu dei. Ele é defeituoso demais, aí eu não tenho culpa. Isso. Se a pessoa tem tanto defeito, eu fiz mais do que eu devia. Sim. Mas esse é o risco. E é todo o processo de mercantilização da vida. Né? Sim. A vida se torna uma mercadoria. Não é nem só a saúde mental, é a vida. É a vida, sim. E o ambiente do trabalho. Então, porque você também tira... quer dizer, se você usa Rivotril na caixa d'água, eu estou pondo Rivotril aí porque, de brincadeira, né? Porque eu já ouvi isso, né? Numa cidade em que disseram que só faltava botar Ritalina na caixa d'água, né, da escola. Mas você também, se você silencia o conflito, né, você diminui o número de questionamentos e da percepção dos trabalhadores de que o problema não é individual, é coletivo. Não é deles, não sou eu que tenho problema, não é o meu corpo que é defeituoso, não, é a condição de trabalho. Né? Se você silencia e acalma o conflito, você, inclusive, dificulta essa percepção de que não é seu o problema, é coletivo. Né? Sim. E daí você dificulta a reivindicação, luta trabalhista, você dificulta tudo. Sim. E esse impacto, Cida, eu citei aqui os 500 mil, né, do Brasil, de afastamentos, né, que são milhares se eu considerar a economia informal, mas teve uma diretriz muito importante da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que chama Diretrizes de Saúde Mental no Ambiente do Trabalho. E lá tem um estudo, Cida, porque esse modelo de organização do trabalho neoliberal, ele não é uma coisa nacional.
é um processo, na verdade, de reformulação da divisão trabalho e capital a nível internacional. Hoje, eu falei desse dado brasileiro, mas esse estudo da OIT e da OMS diz que hoje tem 12 bilhões de dias de trabalho perdidos a cada ano por questões referentes à saúde mental. 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por questões relacionadas à saúde mental do trabalho. E sabe qual que é o impacto na economia, nesse estudo apresentado pela OIT e pela OMS? $1 trilhão. Então, a questão é muito. Isso tem a ver, isso cria um impacto no próprio processo de reprodução sociometabólica do capital. Isso tem impactos sobre o mundo do capital. Então, essas respostas que a gente está vendo, a NR01 no Brasil, é uma resposta copiada de outros modelos internacionais e de um crescimento assustador das drogas psiquiátricas como forma de dormir, de conseguir acordar para trabalhar, de conseguir assumir uma rotina de trabalho na qual você não tem perspectiva nenhuma de futuro, você não tem tesão, você não tem afeto, você não tem desejo no trabalho. Então, o crescimento desse processo de aumento vertiginoso de saúde mental no ambiente de trabalho vem combinado com esse processo de desregulamentação trabalhista e um aumento vertiginoso de drogas psiquiátricas, ou para acomodar, né, a pessoa aguentar ali aquela situação, ou drogas psiquiátricas que aumentam a produtividade no trabalho. Que dizem que aumentam, né? Isso. Porque, na verdade, você perde a vida e você foca, não é que você foca no trabalho, né? Você foca em alguma coisa, no que passar na frente. Pode ser no trabalho, né? Mas se passar uma borboleta, pode ser que você foque na borboleta. Né? Que é isso que acontece. Não tem algo que te foque para estudar, para trabalhar, né? Tem drogas que te impedem de questionar e dizer não, né? São as drogas da obediência. Então, se mandar você fazer, você vai obedecer. É isso. E isso é o produtivismo. Esse é o próprio produtivismo. Né? Então, isso é importante a gente discutir aqui, Cida, porque isso é um projeto. Às vezes, a gente vendo picado esses fenômenos, a gente tem uma visão como se fosse assim: as pessoas estão se patologizando demais, né? As pessoas estão apelando. Sim, mas isso está associado ao quê? E aí, quando a gente coloca a dimensão econômica, do impacto econômico que está causando essas questões, dentro de um projeto neoliberal que desregulamentou o mundo do trabalho, retirou direitos, retirou a possibilidade de a pessoa se aposentar, de ter perspectivas de aposentadoria, de perspectiva de futuro, de estabilidade, tirou tudo isso do ambiente de trabalho. Então, esses fenômenos estão intimamente associados e fazem parte de um projeto de aumento do lucro de determinados setores econômicos. Então, não é por acaso que essas coisas estão acontecendo. É parte de um modelo de sociabilidade, de construção de relações sociais que hoje estão mediadas por um crescimento vertiginoso de uso de drogas psiquiátricas. Ora para dormir, ou drogas da obediência. Para acordar. Se você toma para dormir, você precisa tomar depois para acordar. Então, a sua vida começa, o seu lazer, o seu trabalho, tudo começa a ser, o seu sono, tudo começa a ser mediado por drogas psiquiátricas. Então, este é um projeto, e, obviamente, o mundo do trabalho tem um papel central, porque o trabalho organiza a vida social. Então, esses $1 trilhão de impacto na economia, mais de 500 mil no Brasil, eles são reflexos de um projeto. Então, eu acho que temos que retomar esse espírito de Bauru para voltar. Na verdade, se você pensar que você
abole questionamentos, abole sonhos de outros mundos, outros futuros. Né? Esse 1 trilhão é pouco, hein? É barato. Sim. É barato. Olha, se você não tem questionamento, não tem sonho, não tem fantasia, não tem utopia, não tem tesão, tá barato. 1 trilhão é fácil. Vale a pena. Começa a valer a pena. Para eles, vale a pena, né? Para os donos do poder, vale Óbvio. a pena. E eu começo a migrar formas de lucro em processo de financiarização econômica, em processos de aumento vertiginoso de lucratividade nas indústrias farmacêuticas. Então, você começa a abrir mercado para a indústria farmacêutica estar porque hoje. tem esse detalhe, né? Você perdeu 1 trilhão no mercado, mas quanto ganhou a indústria farmacêutica? Sim. Uma só acaba passando isso aí. Pode ter ganho, né? Então... E esse processo é a farmacracia. Sim. Né? Que o Thomas Sazes falou, a farmacracia. E essa farmacracia, ela tem um projeto para o mundo do trabalho. Né? E aí, esse é o grande risco que está hoje no Brasil, e nós temos até o dia 26 de maio, quando ele se torna, para buscar estratégias de enfrentamento. Na minha opinião, nós precisamos voltar a colocar na centralidade do debate da reforma sanitária, do SUS, da saúde mental, o mundo do trabalho. Isso não é tema, porque, assim, a gente fragmentou também as lutas, e aí ficou assim, isso é a agenda da turma da saúde do trabalhador. Não, verdade. Isso é na verdade, são facetas diferentes de um mesmo prisma. Sim. Tem que estar junto. Sim. Não dá para discutir despatologização e não perceber que isso faz parte da luta antimanicomial. Sim. Estão juntos, né? É o mesmo projeto, é o mesmo sonho de outros futuros. Sim. Né? E nesse sentido, eu acredito que nós precisamos retomar esse espírito de Bauru, né? Trazendo de novo a Carta de Bauru, para afirmar que qual que é o sentido estratégico do SUS? Não é promover qualidade de vida, promover bem viver, não é essa o objetivo da saúde mental, não é promover cuidado em liberdade, direito à cidade. Como fazer isso nessa farmacracia que está impondo um modelo de organização do trabalho, que está criando um ambiente de trabalho que adoece as pessoas, que tem levado aos trabalhadores e trabalhadoras a cada vez mais terem problemas relacionados à saúde mental. Então, eu acredito que esse espírito que estava na Carta de Bauru, a gente precisa retomar com força, e eu acho que essa oportunidade aqui nesses diálogos despatologizantes colocam essa questão, porque a patologização da vida, a desregulamentação do mundo do trabalho, esse processo de empresas privadas gerenciando o SUS, isto é um projeto, e não é possível a gente enfrentar um projeto sem unificar e construir agendas em comum e retomar o sentido da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica, aliada com uma agenda da melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, daquele jovem, inclusive de pessoas mais velhas que estão hoje com a mochilinha do Uber atrás, sem nenhum contrato de trabalho, né? Aquele do iFood, desculpa, do motorista do Uber. Então, essa agenda deve voltar à centralidade da agenda da luta antimanicomial, da luta da reforma sanitária brasileira. E eu acho que um ano que foi por pressão empresarial abre uma oportunidade para nós, que dia 26 de maio do ano que vem é que entra a obrigatoriedade. E nós precisamos afirmar e fazer essa disputa. Está na hora. A gente está... agora. Está perdendo. Sim. Né? Precisa ser já. Precisa ser agora. E afirmar que só é possível promover saúde mental no Brasil se acabar com a jornada 6x1. Se a gente voltar a ter trabalhadores e trabalhadoras do SUS com contratualidade social, com contratos de trabalho, com retomadas dos concursos, com estabilidade.
E eu queria colocar aqui, colocando a questão do SUS. Por que a carreira única do SUS não é agenda central para nós? Nós precisamos de uma carreira de Estado para os trabalhadores e trabalhadoras. Tem que ser carreira de Estado. Né? Então, essa, para mim, e eu queria trazer isso no debate, precisa voltar à centralidade, precisa ser, sabe assim, a agenda central dos nossos eventos, de maio, por exemplo, do ano que vem, que é onde vai entrar a NR01, trazer de novo, olha, nós queremos carreira de Estado para os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, nós queremos indicadores na NR01 de melhores condições de trabalho, de contrato de trabalho, de progressão de carreira, e isso, porque isso expressa também o modelo de saúde mental que nós acreditamos. Então, eu queria, na verdade, aproveitar ou está vinculado, ou a gente está se afogando na praia. Sim. Mas é fundamental, e eu acho que a gente precisa pensar em como articular esses diferentes movimentos, organizações, centrais sindicais, entidades do campo da saúde mental. Né? Sim. Temos que juntar urgente, né, Léo? Sim. E aí a gente tem essa oportunidade, agora com o debate da NR01, de fazer pressão usando a recomendação 02 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que já colocou o dedo na ferida e está apontando esses debates como central, e cobrar, na verdade, tanto o Ministério de Direitos Humanos, que é responsável pela relação empresa e direitos humanos, quanto o Ministério do Trabalho, que é onde está a organização do trabalho, para que a gente possa usar a NR01, que é uma conquista do movimento sindical, para ser um instrumento de fortalecimento da organização coletiva do trabalho, de trazer agendas de melhoria das condições de trabalho. E no nosso Sistema Único de Saúde, nós não podemos achar que nós vamos produzir vínculo com o território ou com o usuário, com um trabalhador sendo contratado por RPA, por OS, ou vir uma carreira de Estado no Brasil, ou senão a gente vai acabar o SUS sendo também instrumento de adoecimento do trabalhador na ponta. Sim, sem dúvida. Né? Já está sendo, né? Já está. É urgente, né? Sim, muito. Precisamos nos reapropriar das nossas bandeiras de Bauru, né? Sim. Que eram várias bandeiras. É uma carta com inúmeras bandeiras, né? Sim. E inúmeras sinalizações de caminhos e percursos que a gente precisa percorrer. E acho que a gente se perdeu aí numas encruzilhadas, e perdemos alguns caminhos, né? Está na hora de recuperar e reapropriar da discussão que é nossa, né? Porque o que estão fazendo é exatamente nos desapropriar de uma conquista da classe trabalhadora e do movimento sindical. Né? E a gente não pode deixar isso. Com certeza. Léo, querido, não sei se você ainda quer falar algo, mas muito obrigada, em meu nome, em nome do Despatologiza. Eu acho que essa é uma discussão fundamental. A nota do... A 02. A recomendação 02, de 7 de abril de 2025. Então, você não quer dizer onde é que pode ser localizada? Sim. Se a gente pôr no acho site que é importante. de busca, a gente colocar recomendação CNDH, riscos psicossociais, ou se quiser colocar diretamente, recomendação 02, 7 de abril de 2025, Conselho Nacional de Direitos Humanos, lá vai ter, vocês vão poder abrir, mas eu me comprometo também, Cida, quando o Despatologista publicar, eu vou lá nos comentários e ponho o link também para as pessoas poderem acessar, mas queria fazer esse chamado para a gente trazer esse debate para a centralidade das nossas organizações, dos nossos movimentos, fazer mais debates como essa oportunidade aqui dos diálogos despatologizantes. Mas você manda também o link para mim? Manda. Quando eu coloco a descrição para publicar, aí já coloca. Que acho que a gente já está divulgando. A gente já está divulgando ao máximo.
Obrigada, muito Muito obrigada em meu nome, em nome do Despato, e nos colocamos aqui como um espaço para essa luta, né. Estamos junto e vamos, né, investir muito nisso. muito obrigado por essa oportunidade desse debate, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui. E aí, grande tarefa que nós temos pela frente até o dia 26 de maio de 2026, quando vira obrigatório o plano de gerenciamento de riscos psicossociais, retomar esse espírito de Bauru e reafirmar Sim, que o SUS, a reforma psiquiátrica, só vai promover uma saúde mental que valorize a vida, o ser humano, aliado, na verdade, às melhores condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Léo, obrigada, muito obrigada, e seguimos na luta, né. Com certeza. A gente sempre segue na luta. Sim, sempre. Ainda bem, Com né. certeza. Pelo menos a gente atrapalha bem o sono deles, né. Com certeza. Obrigada, querido. Obrigado. Tchau, tchau.